quando eu andava pela rua e morava na Gardenia Azul, que é uma comunidade do Rio de Janeiro e tal, cara, eu ouvia as pessoas cantando minha música. Só que eu tô falando de uma época que as pessoas ouviam músicas da rádio ou da televisão, mas não tava em nenhum desses dois veículos. Tava na internet. Uhum. Só que não existia ainda uma pessoa fazendo sucesso pela internet. Eu fui primeiro. Então, eu vi essa onda subindo e eu falava assim, não tô acreditando que eu tô nesse trem, balançando, e tem alguém cantando a minha música do meu lado que não Será me que eu reconhece. aviso? Será que eu Eu aviso? já fiz isso e não deu certo. Ah, como é que foi Como isso? é que foi? Nossa, poxa, olha, teve várias, mas a principal foi a história da Kombi, que eu pegava muito Kombi de um bairro para o outro, e eram bairros bem pobres, passava por dentro da Cidade de Deus, bairros humildes que hoje são grandes comunidades, e eu entrei nessa van, né, na verdade era Kombi, e começou a tocar minha música, na rádio. Eu falei, cara, é minha música. E o locutor ainda fala, em primeiro lugar de Black com Sem Ar. Depois da música da Ivete Sangalo, que estava estourada na época. Quando a chuva passar. Nossa, cara. Era um estouro. Mas em primeiro lugar era eu. E eu tava ali na Kombi. E eu tava olhando pro motorista. E só tava eu e o motorista. Eu falei, essa música é minha, cara. Minha. Essa música. Ele me olhou. Ele ficou quieto um tempo. Eu também não entendi muito bem. Porque eu tava tão eufórico, feliz, que eu não entendi muito bem essa vibe dele, de ficar quieto. Eu falei, esse cara não vai falar nada. Aí ele falou assim, poxa, eu vou ter que voltar, porque tá vazia, como não vale a pena eu ir até o final. Eu posso te deixar aqui e voltar? Eu falei assim, pô, tudo bem, não vou pagar passagem mesmo, pego outra. Desci. Depois de alguns minutos, caiu a ficha. Falei, cara, ele achou que eu era maluco. Só pode, porque o cara pediu pra eu descer e voltar. Uhum. E quem é um cara que tá entrando numa Kombi à noite E dizendo que é fala... o primeiro lugar na Pois rádio? Eu não era famoso mesmo. Uhum. Ninguém me conhecia. A música era, A mas não música linkavam era. Mas não, a cara do Porque artista. Veio da internet. É. Não veio da televisão. Né? E nem da rádio. Não tinha alguém, assim, falando o meu nome. E mesmo assim, se fosse rádio, não ia ter minha imagem. E foi o que aconteceu. A música foi pela internet, depois ela foi pra rádio. Por último, é que ela caiu na televisão. Então, quando eu fui pra televisão, eu chegava nos programas, eu cantava a primeira palavra e o resto todo mundo cantava. Sim. E os apresentadores olhavam pra mim e falavam assim, aqui, sabe? Eles ficavam assim meio perdidos, porque eles não tinham ouvido a música ainda. E isso era um fenômeno, assim. Então, pra mim, foi algo que, se eu for contar essas histórias, hoje, óbvio, hoje eu sou uma pessoa pública, fiz um monte de coisas, as pessoas me conhecem. Mas, se eu contasse essa história antes, eu acho que ninguém acreditava. Sim. Sim.